Está começando o Store Talks, terça de política. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E você que nos acompanha, não esquece dos famosos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Precisamos da tua interação para poder melhorar o conteúdo e trazer mais qualidade. E sempre acompanhado do nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores. Para você que aprecia um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Vem aqui conhecer um café de verdade. Manda um direct, manda uma mensagem aqui no YouTube e agenda um horário com a gente. Vem conhecer o estúdio e tomar um café Govone. É isso aí. Se você não nos conhecia e está recebendo nosso conteúdo, a culpa é da Naju. A Naju da Naju Media é nossa parceira aqui na parte de marketing, de estratégias de marketing. Não é só aquela postagem basicona na rede social, não. Ela senta com você e traça a melhor estratégia para o teu negócio. Tá precisando de marketing, tá precisando crescer nas redes e vender mais? Chama a Naju que ela vai bolar uma estratégia específica para a tua empresa. E um outro grande parceiro que nós temos aqui é o Vinícius da VF Móveis, que ele cria ambientes corporativos adequados à sua necessidade, à necessidade da sua empresa, da sua equipe. Seja um ambiente moderno, seja um ambiente vintage ou qualquer outra perspectiva de ambiente que você queira, chama o Vinícius da VF Móveis que ele vai com certeza fazer um bom negócio para você. É isso aí. E hoje estamos aqui com Romualdo da Cruz Filho, jornalista e do site viletim.com.br. Romualdo, muito obrigado aí pela sua presença, disponibilizar seu tempo para a gente discutir um pouquinho de política aqui de novo. Sim, pensar um pouco a cidade. Obrigado, Romualdo, entender um pouco essa carreira jornalística também. E a gente já fez um bate-papo aqui prévio, acho que vai ser muito produtivo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui à disposição, como se diz, eu sou daqueles jornalistas que nunca fui muito de me expor. Eu gosto mais de expor o que eu penso, o que eu acho das coisas. Pessoalmente, eu sou pouco representativo na história do jornalismo da cidade. No entanto, eu acho que em termos de ideias, eu tenho participado bem mais. Legal. Eu fico, de certa forma, no bastidor, mas tenho uma produção razoável, que não sei nem como dimensionar, mas desde quando eu entrei neste setor, eu tenho produzido coisas com muito elogio. E até fico em dúvida, porque eu sou um crítico das coisas que eu faço, que acho que só faço porcaria. Mas tem muita gente que acha o contrário. Isso é importante, né? Para nós aqui particularmente, não importa se você é bem conhecido ou não na cidade, né? Nós trazemos empresários aqui que praticamente são anônimos, né? Sim. O que importa para a gente é que tenha um conteúdo para participar e contribuir com o povo que nos acompanha. E que seja uma cabeça pensante, né, Cleiton? Sim, esse é um problema, eu comentei com você um pouco antes, que eu senti falta disso. Eu empenhei na política nos últimos 4 anos aí, e tenho vários debates com amigos, eu falei, Felipe, vamos chamar o pessoal da política aqui em Piracicaba ano que vem para entender um pouco mais a política, o que eles pensam de mundo, o que eles pensam de Piracicaba. Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu penso assim, que as pessoas, elas, no quesito jornalístico, porque essa é a minha praia, jornalismo, eles confundem muito, político não sabe o que é jornalista. Ele pensa que jornalista é aquela pessoa que pode falar bem, pode falar mal, de acordo com um papo preliminar, veja só bem, não é assim, e vamos conversar. E um jornalista sério é aquele que observa o fato, que tem capacidade de discernir, de separar o joio do trigo e trazer algo que possa ser interessante para o leitor. Então, eu estava recentemente conversando com amigos envolvidos em política, e aí eles falam assim, poxa, você mudou, hein, cara? Você era da prefeitura e falava tão bem de certas pessoas e agora você é um crítico duro, pesado. Aí eu tento explicar. Vamos separar o que é assessoria de imprensa do que é jornalismo. Isso é importante. Então as pessoas não sabem o que é assessoria de imprensa. Eu trabalhei 10 anos na prefeitura como assessor de imprensa. Então a minha função era ter o entendimento de como estava o trabalho do governo, evitar que aquele trabalho fosse maculado por
interpretações equivocadas que muitas vezes a pessoa, quando está de fora, ela acaba fazendo julgamento sem ter o dado interno completo. E, de fato, muitas vezes nem o próprio governo tem dados internos razoáveis para dar sustentação para um bom jornalismo. Okay. Né? O banco de dados do interior, ele ainda é muito precário, ou não está ainda sincronizado, e as coisas... Essa sincronia é uma meta, sempre foi uma meta. Olha, qual é a informação que nós precisamos dessa? Está aqui, né? Mas não é bem assim que funciona na real. E o assessor, ele precisa, olha, nós não temos exatamente informação sobre isso, mas a interpretação que ele está fazendo está muito pesada para cá, muito pesada para lá. Vamos tentar amenizar isso. Então, você está preocupado com a imagem de um governo. Agora, o jornalista, ele quer saber onde está o problema. O jornalista, ele não está ali para amenizar o governo, ele está investigando, não está problema. Pô, mas você só olha problema. Só olha o problema. Aprenda isso, eu só olho o problema. Ué, mas porra, então isso é uma chatice. É uma chatice. É isso que eu faço, eu sou chato. Aí a pessoa assusta, fala assim, ué, com quem que eu estou conversando? Mas faz muito sentido, porque se o governo já está mostrando o que ele fez de bom, tem que procurar o que ele não está fazendo de bom. Sim, porque a assessoria de imprensa faz esse papel de, olha, não é bem assim, tá aqui o dado, você está, como você disse, está extremando para cá ou para lá nesse fato. Você não tem essas informações, toma os dados. Agora, o jornalista não, ele não vai passar o pano, né, que é o famoso passar pano, que agora ficou na moda, né? A gente está falando sobre o momento eleitoral, né? Eu recebo telefonemas assim, pega leve, mas você pega uma pesquisa, tá lá. Qual pesquisa? Vamos pesquisa pegar é bom, essa. Pesquisa é bom. Eu tô aqui no Viletim, tem todo dia sai uma. Acessem aí, viletim.com.br. Você tem lá todo dia Agile, não é isso? Isso, acho que é assim que se fala. Fez uma pesquisa bacana, então vamos ler os dados. Está lá a Barra Negra com tantos por cento na frente, numa pesquisa estimulada. Então, o que é uma pesquisa estimulada? Vem o pesquisador, fala assim, você eleitor está dentro do da nossa amostragem, eu preciso saber se você vota nesse candidato ou nesse candidato. Estou mostrando os dois candidatos. Opa, tá aí, eu voto nesse. Tá, então tá bom. Aí eu vou na segunda pesquisa, aquela é espontânea, não é estimulada. Ou seja, eu não vou mostrar nada para ele. Quem você vota? Com quem você vota? Aí ele falou assim, não sei nem quem são os candidatos. Ou muitas vezes ele fala fulano e tal. Então, o resultado... E fulano nem está concorrendo, né? Tem essa chance também. Não, vamos considerar os fulanos que estão concorrendo. Uhum. Aí, você vai ter duas amostras distintas. E você precisa saber o que está por trás de uma estimulada e de uma espontânea. Quando você pega a espontânea e olha e fala assim, poxa, os dois candidatos estão muito próximos aqui. E aí você fala assim, existe uma margem de erro, vamos analisar a margem de erro. Estatística. Poxa, tecnicamente eles estão empatados. Aí você escreve no título, pesquisa espontânea demonstra empate técnico no segundo turno. Imagine a reação de quem gostaria de que você preservasse que o candidato está ganhando e o outro está em segundo lugar lá longe. Aí você faz essa leitura. Não. Que é o fato concreto mostrado pela pesquisa. Não existe invenção nenhuma, nem de informação. Mas você observa algo que não está sendo observado pelos interesses em jogo. Sim. E traz uma outra leitura. Aí a pessoa olha e fala assim, o Romualdo é nosso inimigo. Ele quer que a gente perca. Ele... Não é isso. Eu só estou lendo algo que que as pessoas não costumam ler. Elas costumam ler aquilo, olha, onde está a vantagem? Onde está a minha vantagem? Tá aqui. Olhou o maior número. Isso. Onde é o maior número? Aqui. A hora que você vai ver outro que tem um menor número e que aquilo, de fato, demonstra a realidade, né? Porque você chega para um cara e fala assim, quem você vai votar? Assim, não sei. Tanto é que a pesquisa que não é estimulada, ela tem uma margem de quase 30% de indecisos. Sim. Em todas as pesquisas.
em todas as pesquisas. Pode observar como a diferença é pequena. Então isso demonstra o quê? Que o eleitorado ainda não decidiu. E você vai fazer um pequeno estudo sobre isso em qualquer lugar, pode entrar no YouTube, você vai perceber o quê? Isso os técnicos de institutos especialistas em pesquisa, eles dizem assim, o eleitorado tem deixado para a última hora para decidir seu voto. Típico o brasileiro assim, basicamente tudo, né? Não, mas agora vai com a comprar internet, presente de Natal na véspera, né? Com toda essa tecnologia, com toda... Enfim, tem uma quantidade enorme de fatores que leva a adiar o voto por outro momento. E aí as pesquisas não captam. Tanto é que se pegar as pesquisas do primeiro turno, elas são de rir. Não, foi muito engraçado. Até brinquei a gente fez algumas análises aqui sobre isso. Eu falei, cara, é tragicômico. Na sexta-feira, todos eles postaram que conforme uma pesquisa A, B ou C, todos estavam ganhando. Falei, gente, mas... Todos em segundo. Todos em segundo, né? O Barjas era conceito que o Barjas era primeiro. Mas você olhava na página da Bebel disparou, está em segundo na pesquisa. Eu falei, nossa, que estranho. Até o Luciano Mendes. Aí o Luciano Mendes, mas postou. Aí o Elinho postou. O único que acertou foi o Elinho. Mas alguém acertar, né? Veja só, o Viletim em nenhum momento, desculpa puxar a sardinha pro meu lado, mas o Viletim em nenhum momento se deixou iludir por isso. Pode pesquisar, você vai ver textos críticos ao processo de pesquisa, né? A maneira como as pesquisas chegaram ao público e, além de tudo, o que eu acho, o que é comum se fazer em caso de tanta distorção, procurar uma média. Então, nós trabalhamos com a média de todas as pesquisas e, a todo momento, apesar da distância, estava lá, em primeiro lugar, Barjas Negra. Em segundo lugar, Elinho Zanata. Em terceiro lugar, Alex Madureira. Então, isso o Viletim trouxe pela média de todas as pesquisas. E não por pesquisa isolada que só confundia. A pesquisa acaba sendo tendenciosa às vezes. O que eu brinquei no começo da campanha foi bem legal também. Eu rachei o bico. Que saiu uma pesquisa aí na segunda o candidato postou assim: somos o candidato que mais cresce. Dobramos nosso eleitorado. Eu falei, porra, que legal. Mas ele não colocou nenhum dado. Aí eu fui, peguei, é obrigado a divulgar ali o códigozinho da pesquisa, fui lá no TSE, baixei, saiu de 1 para 2%. E realmente, ele dobrou o número de eleições. Você não é. Claro. Eu falei, cara, mas... É uma boa campanha. É uma puta sacanagem, né? E aí o cara da rede... O cara que tinha zero, assim, estamos crescendo infinitamente, né? Igual, hoje o Barjas tem esse probleminha, sempre tem, porque eu vou falar um pouco sobre essa questão do tribunal regional aí, que acabou adiando novamente a decisão sobre a campanha do Barjas, né? Ou seja, a candidatura do Barjas. A candidatura continua, não continua? Continua pelo tribunal porque não houve julgamento. Mas só que o que as pessoas acabam fazendo é querer amedrontar, criar um cenário de medo. Olha, o Barjas é um cara que está com a imagem prejudicada, cuidado para não votar nele. Isso é o pior exercício de campanha que eu acho. A população já fez essa bobagem na eleição anterior, o Barjas está aí elegível. Isso não significa, é importante que as pessoas entendam que eu estou apoiando Barjas, que eu estou defendendo o Barjas. Eu estou observando que esse exercício ele é muito ruim. Até para que as pessoas percebam o que é mais importante. Não é puxando pelo tapetão que você ganha uma eleição. Uma eleição você tem que ganhar com categoria. Né? Isso acontece efetivamente no Brasil? O quê? Ganhar por categoria? Então, você sabe que eu visto os shows por aí, olha, né? Apesar de todos os problemas que têm acontecido nessa eleição de segundo turno, eu acho que ela está até boa. Juro que eu acho.
porque tem os seus momentos de rompantes lá, de o Barça tentar atacar o Elinho tentar... O Elinho é mais cauteloso, ele não gosta desse tipo de encrenca. Tanto é que ele fala assim, frontal, né? ele fala assim, ele passa que ele faz muito menos isso. Você percebeu, né? Isso não tô falando por... É um elogio, porque ele é um homem muito idôneo. Ali é muito idôneo. Então, o que ele diz? Isso daí, esses rolos, fica com você. Eu vim aqui para desenrolar. É uma boa estratégia, né? Então, eu acho isso um negócio bacana. Então, é a escolha de bordão. Assim como eu achei curioso, chama o bardo, né? Então, essa brincadeira, ela acaba criando um clima legal de eleição. E eu, evidentemente, não deixo de falar, não tenha medo de perder. Ninguém pode ter medo de perder. Não pode. Só um vai ganhar, né? A única certeza é essa. A única certeza é essa, só um vai ganhar. E a disputa está acirradíssima. Quem achava que ia ganhar fácil... Sentiu que não é bem assim. Sentiu que não é bem assim. Porque os dois candidatos são muito fortes. Isso é real. Eu tinha um preconceito, eu queria a sua opinião até sobre isso, que eu achei que a campanha presidencial ela ia afetar muito a municipal. Então, quando eu olhei resultado das eleições, Bolsonaro em Piracicaba 70%... 75%, né? Foi mais de 70%. Mais de 70%, E aí eu vi ele vindo pra cá no início da campanha do Alex, apoiando o Alex, postando com o Alex. Falei, já era. Ganhou. Na minha lógica, vai dar Alex. Eu tinha conversado, né? Conversei com vários especialistas. Eu tenho muito. A gente vai ficando velho e tem esse privilégio. Os amigos se especializam. E você. Networking especializado. Então, muita coisa que eu preciso resolver, eu ligo pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. Eu falo assim, não, Romualdo, por aí. Melhor do que saber é saber quem sabe. Isso que eu falo. Exato. É isso. E aí, em relação ao que ia movimentar a pesquisa. E todos eles alertavam, olha, a influência externa de plano federal, esqueça. Não vai haver transferência de nada. Que loucura. No entanto, no plano estadual, o jogo muda. Não sabemos a dimensão, mas pode mudar. Tanto é que em São Paulo, o candidato Ricardo Nunes, ele só foi para o segundo turno por causa do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio está vindo aqui para apoiar o Elinho também. E amanhã o Tarcísio de Freitas está aqui para apoiar o Elinho. Mas ele declarou voto mesmo, ele apoiou o Alex Madureira. Então, vocês estavam falando porque o Alex teve uma ascendência violenta, uma ascensão, né, no final ele cresceu bem. No primeiro turno, que eu fiquei impressionadíssimo. E aí, o que observam é que o peso do Tarcísio de Freitas foi muito grande. Mais impactante do que o do ex-presidente. Do que do presidente. E isso, para o Ricardo Nunes, também foi. Então, eu fico sempre observando o fator Tarcísio de Freitas, hoje. Em que grau ele está influenciando, eu não tenho condições de medir. Não tem como medir, né? Mas o que é difícil ficar falando especialista, é que eu tenho o nome das pessoas, mas eu prefiro não citar, deixa que ele, né? Depois você passa os contatos, a gente convida para eles virem aqui e eles falarem. Eles vão falar só depois das eleições. E aí... Eleições final de semana, a gente só vai conseguir depois, né? Mas eles observam esse aspecto. Olha, o Tarcísio é forte. Tanto é que quando se percebeu, Elinho percebeu que o Barjas continua, né, mesmo com a aliança feita entre Alex e Elinho, os votos não foram na proporção esperada, porque senão o Elinho era para estar automaticamente na frente. Sim. A primeira pesquisa deu uma demonstração disso. No entanto, as demais não. Então, outra coisa que eu sempre digo é: jornalista não briga com pesquisa. Eu não gostei, eu acho que ela está errada. Eu só alerto, olha, isso está aparentemente demonstrando distorção, mas jornalista não briga com pesquisa. Então deveria. Mas eu tô dizendo, eu sou dessa escola, entendeu? Da escola, não, eu sei. Que jornalista considera a pesquisa. O que a gente tem visto não é bem isso, né?
do que os jornalistas. Mas os grandes jornalistas, eles não brigam, cara. Os grandes jornalistas não brigam. Eles suspeitam, eles dão risada, assim como eu dou risada. Não que eu seja um grande jornalista, mas a minha escola eu considero muito boa. Pode não ser famoso. Em pé aqui, pelo menos. E bateu de frente comigo. Essa mesa aqui hoje tá... Mas eu acho que não é aconselhável brigar, até porque eles vão ter sempre um recurso para demonstrar que tecnicamente eles estão corretos. É uma amostra, no momento, é apenas um retrato. Retrato, eu vi um post que você fez que estava exatamente, a pesquisa é só um retrato, você escreveu lá. Então, e esse lance de ser só um retrato, você fica sem instrumento para... Você não tem muito como debater, argumentar, né? Mas só que quando você entra no sistema interno da metodologia, aí você vê problemas. Inclusive, eu estava comparando a metodologia, sem fazer julgamento de nenhuma das duas, de uma pesquisa em relação à outra, você percebe que uma tem maior estrutura, maior garantia de resultados. Ou seja, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo, porque nós fazemos isso, checagem disso, checagem daquilo, na proporção tal, então isso é o suficiente para identificar distorção. Os nossos profissionais vão checar novamente pelo menos uma quantidade tal de pesquisas feitas. Por quê? Eu acredito na má elaboração dessa amostragem, ou muitas vezes na busca a campo das pessoas que estariam representadas na amostragem. Então, são detalhes, mas que como a amostra é muito pequena, as distorções acabam sendo gigantes. Esse é um ponto que eu critiquei aqui constantemente. A gente gravou acho que uns 3 episódios sobre pesquisa durante o período eleitoral. E eu falava isso, gente, são 300 mil, quase 400 mil. 314 mil eleitores. Mas com 400 pessoas você consegue. Com 600, acho que a maior foi 700. Não, a maior foi 700. 852 foi a Quest. Então. E essa que saiu hoje com 700. E tem outras que saiu com 440. Então é possível, tecnicamente. Isso que eu digo, é possível. Tá. Então, como que você faz? Por isso que eu digo, tecnicamente é possível, desde que haja todo um rigor na coleta das informações e na elaboração desse retrato. Então, a representação tem que estar precisa. Mas nós temos o censo só de 2020. Aí ferrou, entendeu? Já queimou, já ferrou tudo. Mas aí eu acho... O quesito socioeconômico está defasado por causa de... Ferrou a base. Já não vale mais. Tem uma provocação que eu faço, que eu vi alguém fazendo, e aí eu concordo com ele, que eles falam assim, acho que o papel do jornalismo é mostrar... A gente sabe que tem pesquisas tendenciosas, muitas empresas são contratadas e elas podem agir de má fé. E o papel, acho que, do jornalismo sério é mostrar isso. Olha, essa pesquisa vem errando drasticamente há 5 eleições. Eu fiz um pouco disso, mas mesmo assim você fica com receio, porque você pode tomar até um processo. Diante de uma acusação de que a pesquisa foi irregular. Você não tem provas. Você não consegue provar. O problema não é não ter prova, é que você não consegue provar também. Não consegue. Então você não vai fazer uma outra pesquisa e mostrar, olha, vocês estão errados. Eu nem posso, porque se você não te registrar no tribunal, você não pode colocar no bilhetinho. Olha, eu vou fazer uma... Fiz a minha pesquisa. Eu tentei de fazer isso, um amigo me ligou e falou, tira essa merda do ar agora, senão você vai se ferrar. Nossa senhora, muitas coisas você faz até por ingenuidade, né? E tirei, claro, imediatamente. E era um exercício assim, se cada pesquisa furada eu vou fazer a minha, né? A minha pesquisa parece que vai ser melhor. Mas existe sempre esses fatores, né? Muitas vezes influenciados por interesses. A gente suspeita, mas é muito ruim a gente falar assim, não, manipulou. Porque ela pode, vamos tentar aqui fazer um exercício meio doido, pegar o candidato aqui e jogar lá em cima. Tá bom, ela jogou o candidato lá em cima. Mas os demais, ela tem que dar um retrato mais ou menos fiel, porque senão ela vai ficar remendando todos, fica difícil. Alguma coisa de... Acho que seu telefone está tocando aqui, fica à vontade para atender. Alguma coisa
de legítimo, de correto, ela deve ter feito. Por isso que eu sempre vejo margem de erro. E tem umas que tem que colocar que a margem de erro é 20, né? 20 pontos percentuais, porque é muito grande. Mas mesmo assim, margem de erro, a amostragem que ela está fazendo, porque está correlacionado margem de erro com a amostragem. Sim. Né? E o tamanho da amostra. E também comparativo. Então, eu nunca trabalho com uma só pesquisa, eu sempre vou comparando. Vai sair amanhã, se eu não me engano, mais uma, mas essa do Paraná Pesquisa, que tem aí um reconhecimento nacional pela qualidade do que faz. Teve uma que eu... Vai sair aqui de Piracicaba. Vai Piracicaba, para sair até amanhã o resultado. Eu não lembro qual foi o instituto, que até o Tarcísio postou isso. E é foda, né? Porque faz parte. O Tarcísio postou isso nesse sentido. Eu não lembro qual é o instituto agora, o nome certo para dar credibilidade. Mas ele falou assim, tava saindo... Porque assim, isso acontece em todas as cidades, em todas as candidaturas, né? E tava saindo lá que Marçal ganhando lá na cidade de São Paulo. E aí ele pegou esse instituto de pesquisa que tinha dado... Só esse instituto deu vitória pro Tarcísio. Uhum. Ele falou, ó... Todos estão falando... Na época do Tarcísio... Do Marçal, é o instituto que fez pesquisa do Marçal. Isso, aí o Tarcísio pegou e falou assim... Que deu o Marçal na frente. Que deu o Marçal na... Não, desculpa, algumas pesquisas estavam dando Marçal. Isso. Aí o Tarcísio falou assim, ó... Ele gravou um vídeo e falou assim, essa aqui tá dando Nunes e essa aqui acertou a minha eleição. Uhum. Então essa vocês confiam, porque também é a jogada dele, né? Sim. Claro. Você acha que a pesquisa e a forma como os candidatos usam influencia voto? E quanto isso converte? Então, cara, tá aí mais um grande enigma. É igual você falar que a eleição, em que medida as pessoas decidem o seu voto? O que leva uma pessoa a decidir um voto? Por que você escolhe o candidato A em vez do B? Por que você escolheu um candidato A e não o B? Tá? Ó, a minha família é grande, então eu consigo ter uma amostra gigante. Aí, vamos fazer uma pesquisa com a família dele. Dá pra fazer uma pesquisa. Aí foi reunião de domingueira, um cunhado lá de longe fala assim, e aí, que longe que eu falo é um bairro mais fora do centro, né? Lá nós estamos pensando em votar fulano e tal. Caramba, vai votar em fulano e tal. Não, por causa disso. Meu, a decisão é sua. Muito bem. Ainda somos democráticos. Isso, aí a eleição, na reunião da família, 15 dias depois. Viu? E aí, decidiu mesmo? É aquele lá? Falei, então, cara, eu tava pensando melhor, eu acho que eu vou votar no fulano e tal. Já mudou. Vai trocando. Não, porque, ó, é assim, tá. Reunião agora, nesse final de semana. E aí, Luciano, em quem você votou? Eu votei no fulano e tal, achei ele melhor, não era nenhum dos dois anteriores. Não era nenhum dos dois anteriores. Decidiu ir, né? Eu falei assim, cara, não, eu e a minha esposa, né, que é minha irmã, nós achamos melhor, porque de fato ele tá assim, sabe? Você viu que eu nem cito o nome dos candidatos para não ficar brincando com isso, que o momento é tão delicado para eles, que qualquer palavra, inclusive minha, não que eu seja tão importante, mas eu posso queimar minha credibilidade me expondo de forma inadequada. Então, porque eu prefiro sempre preservar e não falar assim, além da linha que eu estabeleci. Ainda mais nesse momento, né? Que vivemos no Brasil. O Brasil é loucura. O Brasil é o país da piada pronta, né? Como que é a frasinha? É frase velha, mas ainda vale. Se cercar, como que é essa frase, velho? Infelizmente Se cobrir, virar circo. Se jogar uma lona, vira circo, como que é o resto? Não lembro. Eu não lembro, mas é muito boa essa. Acho que tem um que vira hospício também, né? Se cercar, vira hospício, se cobrir, vira circo. Não tem... Então, porque eu particularmente trabalhei um pouco com o Luciano Almeida, né? E o Luciano Almeida é um cara... Na prefeitura agora, se fala. Na prefeitura agora, bem no comecinho. É um cara, no mínimo, diferente de todos os demais que eu conheci. Ok. Em que sentido que ele é um cara temeroso. Do Luciano já dá para falar, porque ele não foi para o segundo turno mesmo, né? Temeroso, ele é muito temeroso das pessoas com quem estão por perto dele.
Isso eu acho de uma insegurança gigantesca. Ele é um homem extremamente inseguro. Você pode ver que as pessoas, quando elas atacam demais, muitas vezes não é uma demonstração de que elas estão seguras. Elas atacam exatamente como forma de defesa. E eu fui atacado pelo Luciano, né? Eu fiquei um mês no governo dele e ele me mandou embora. Então, ele mandou embora por nada, por uma bobeira. E quem estava junto com ele nesse processo aí todo? Um pessoal muito inexperiente, que não consegue dialogar com alguém e falar assim, você está aqui para me defender, né? Eles não acreditam que um assessor de imprensa, a partir do momento que ele é contratado, ele se torna assessor de imprensa de quem o contratou. Não vai ficar dando... Você está sendo pago... Não vai jogar contra, né? Você está sendo pago para desempenhar um papel, né? Mas só que na cabeça de pessoas que não têm um equilíbrio, eles nunca têm a certeza de que alguém está ali para fazer o jogo que ele... O jogo, a forma de dizer, né? Mas vai fazer o que ele espera. Mas sim está ali como infiltrado, como um cara que está, um espião, né? Alguém que está representando os adversários nossos. Falei assim, nossa, mas eu não estou representando nada, eu sou um jornalista que só representa eu mesmo, só trabalhando. Mas só que as coisas foram ganhando identidade no imaginário da equipe dele, que ele chegou um momento lá e fez o maior escândalo infantil. Eu saí de lá rindo, juro que eu saí rindo. Falei assim, esse cara é problemático e isso não vai ser bom para ele. Daí a prova. Cara, foi pífia o resultado dele. E isso no primeiro mês de governo. Eu já tive um diagnóstico real de que o governo dele seria um fracasso. Não enquanto gestor, mas um fracasso pessoal dele. Né? Entende? Por quê? É um cara desequilibrado. E ele demonstrou isso comigo. Eu nunca falei isso para ninguém. Estou falando agora, publicamente, esse ocorrido. Mas... É uma demonstração de um conflito pessoal. Entendi. E que ele precisa se resolver. Porque ele com ele mesmo. Né? Ele com ele mesmo. Porque dentro da política, se você levar isso na questão da política, você fica maluco, né? Cara, ele teve menos votos que o Paulo Campos. Ele fechou com 5.000 votos. Eu escrevi um texto, acho que assim... É um texto analisando um pouco o que... por que será que me deram tão poucos votos? Por que será? Sabe que quando você queima todas as pontes, ninguém consegue conversar com você. As pessoas tentam se aproximar, você diz, aqui quem manda sou eu. Então tá bom, vamos embora. Aí vai embora um, vai embora outro, ele fica sozinho. Porque ele teve os votos da família dele, aí tá aí. 2,5%. Foi assim, quando eu vi, eu sabia que estava mal, mas... Eu não imaginei qualquer canto da cidade que a gente ia, assim, cara, não sei em que eu vou votar, mas Luciano eu não voto. Isso eu ouvia unanimemente. E eu repito, cara, eu não conheci nenhum desses 5.000. Eu não acho que o governo, ele elegeria, ele quase teve menos votos que o Ari Pedroso, né? Então, quase menos votos que o Ari Pedroso. Que é o vereador. Que foi mais votado. E eu não acho que ele fez um mau governo. É que ele era uma pessoa difícil nesse demais, aspecto difícil de estabelecer contato. Em termos de governo, né, algumas pessoas passaram por aqui, a gente conversou também nos bastidores e fora daqui, que falavam assim, o governo, a prefeitura de Piracicaba fez bastante coisa, só que eles são muito ruins de comunicação. Pois mas porque e aí a população não fica sabendo o que está acontecendo. Ele não deixa fazer nada. E eu vi alguma coisa que não seja na linha dele. E ele admitiu isso. Em algum momento eu vi que ele admitiu que nós fomos ruins de comunicação. Viu? Mas olha bem. Motivo da minha demissão. Pandemia. Isso não vai te causar problema aqui, não. Não. Então tá bom. É real. Pandemia, coronavírus. Eu entendia do assunto porque eu vinha trabalhando com Pedro Mello há um bom tempo, desde o início da pandemia. Pedro Mello, quem que é? Pedro Mello era o secretário de saúde do governo Barças, com quem eu trabalhei.
encerrou, como eu disse, sempre procurei ser um profissional. E lá a gente recebia de minuto em minuto pedidos de informação a respeito de quem seria vacinado. Por quê? Houve uma entrega do governo do estado, né, via Ministério da Saúde, um repasse de uma quantidade X de vacina e ia ter uma vacinação para o grupo que está na linha de frente de combate à doença. Beleza? E aí como a gente recebia lá muitos telefonemas perguntando, eu sou professor de educação física, mas de um lugar que cuida de idoso. Eu sou da saúde, eu tenho direito à vacina ou não? Outro, eu sou médico aposentado, eu tenho direito à saúde, à vacina ou não? Porque eu sou da saúde, porém aposentado. Eu sou psicóloga, não sei o que lá, que tem. Eu tenho direito à vacina? Eu sou da saúde. Falei, liguei para o técnico responsável e, nós precisamos escrever uma matéria para definir exatamente qual vai ser o público atendido. A comunicação oficial ali. Porque a vacinação, ela ia ser no shopping de Piracicaba. Eu fiquei imaginando na minha cabeça a fila de carros para ser vacinado e chega lá, você não, porque você, por causa disso, você não, por causa daquilo. O inferno que ia ser para a imagem do próprio governo. Sim. E aí, tentando conversar com a equipe, houve relutância de passar essa lista de qual seria o público prioritário, que eu achei muito estranho. Aí passaram, e era uma cobrança do coordenador de comunicação para que se fizesse essa matéria, e a matéria foi feita e eu publiquei no site. O prefeito não queria que fosse publicada aquela matéria, mas ninguém falou, nem o coordenador de comunicação. O motivo? Não sei. Porque eu não quero. Não quero. Então, tudo muito assim, muito tecnicamente claro, né? Explicação óbvia, não quero. E aí, esse foi o motivo da minha demissão. Vocês acreditam? É isso. Aí eu falei, Jesus Cristo! Se tá assim agora, imagina daqui a pouco. E um mês de governo, rapaz do céu! Complicado. Aí é complicado. Isso é uma questão que quando a gente vem do privado, né, a gente acha que aplicar o conceito do privado no público funciona, mas estou vivendo aqui mas o problema, eu não acredito que seja assim o fato de ser privado ou ser público, porque tudo tem que ter um bom senso, tem que ter coerência. Então, tem coisas que valem de fato para os dois setores, tem coisas que um agrega ao outro e expande. Há uma maneira de conduzir aproveitando experiências. Não vejo o problema nisso. Agora, quando você não tem essa versatilidade para o diálogo, não tem o costume de trocar informações com outras pessoas, e a sua lógica é assim, eu estou no meu escritório, essa empresa é minha, isso vai fazer assim. Mas não tem mais. É isso, pronto, acabou. Não tem mais, entendeu? Falei, onde é que eu estou? Porque o que a gente espera de um gestor, ou do líder nesse caso, é sentar e, galera, aí, vamos decidir, o que a gente faz? Publica, não publica? Provavelmente, depois ele tenha percebido a necessidade de ser mais abrangente, menos rigoroso, mas já de cara ele queimou, assim, para mim, a pista dessa forma, demonstrando muita inaptidão, pouco jogo de cintura. E para pessoas que estavam ali tentando dar o melhor, ajudar. Mas ele viu como um adversário. E não foi só comigo, foi com muitos outros funcionários da prefeitura. E aí é só eu estou contando isso tudo só para, porque quer saber como que um governo se autodestrói. Para entender como é a conduta da pessoa. Por mais que você critique o Vargas Negri, ele tem uma versatilidade gigante para conversar. Por mais que você critique o Elinho Zanatti, que eu conheço também muito bem, ele tem uma desenvoltura para conversar que não tem tamanho.
Então, no caso aí desses dois candidatos, são duas pessoas grandes, né? Uma, digamos, com histórico de realização, e esse histórico tem 2 pontos, um positivo e outro negativo. Ou seja, ele já trabalhou durante tanto tempo no governo. E esse fato é muito explorado por outro adversário. Que fala assim, você já trabalhou todo esse tempo. Isso não resolveu. Então, tem muita coisa que tá aí ainda. E por que você insiste em querer voltar? Deixa a renovação tomar conta. E o outro vem, nós somos renovação. Então, essa é o ônus e o bônus de ser muito focado no eu. Né? Então, eu acho também que o Marcinega tem esse elemento de que eu, e isso pode trazer prejuízos. Não estou dizendo que vá, porque tecnicamente ele é um homem muito capaz. Agora compete ao eleitorado tomar decisão. O eleitorado tomar decisão. Não o observador que vai falar. Na sua experiência. Quanto tempo você é jornalista? Há uns 30 anos, pelo menos. E focado em política, assim, no seu mundo, política, ele entrou já no começo do jornalismo, antes, depois? Eu sempre gostei de política. Mas sempre gostei de tirar sarro de político. Então, eu sou de uma verve muito irônica. Eu sou da escola do Pasquim. Então, o meu mestre é Milor Fernandes, Paulo Francis, essas figuras mais agressivas, por causa da capacidade que eles tinham de observar a incoerência humana. Então, a falta de política cultura. Isso não acontece nunca, né? Cara, política é um prato cheio para isso. Você tem conteúdo pro resto da... Sabe a falta de cultura? Então você, com 2, 3 conversas, você percebe, putz, esse cara não tem bagagem nenhuma. Ele tem talvez uma desenvoltura para fazer a política dele. Mas no Brasil, política você sabe como que é, né? E isso tudo eu observava demais. Então eu aprendi a ver distorções por essa ótica. Isso é a ótica do humor. Entendi. E só que isso também você acaba se tornando você tem dificuldade de viver assim no interior, né? Aqui são bolhas, né? E você cria essa bolha crítica dos dois lados, independente de ideologia. É uma bolha que ela não é muito bem vista por nenhum dos dois lados. É a meiuca ali, então, o cara que apanha dos dois lados. É o cara que apanha dos dois lados. Aí eu tive que ir devagarzinho e me conscientizando de que não precisava. Você pode manter o humor, mas tem que saber trabalhar de forma um pouco mais serena, dimensionando o que significa o interior, né? A vida no interior. Tem um livro do Gustavo Alvim, em que é uma tese dele, eu não lembro o nome do livro, mas ele trata do jornalismo em Piracicaba. E o que ele observa? Ele observa uma coisa bem legal. Olha, em Piracicaba ou no interior é muito difícil fazer o jornalismo independente, aquele jornalismo imparcial, aquele jornalismo que você faz a crítica. Porque não importa o lado, você vai... A pessoa que você critica vai estar sempre muito próximo de você. Muito próximo de você. Isso foi uma coisa que eu percebi aqui, eu falei pro Felipe. A gente, deu boom nesses últimos 8 anos, aí, de 18 pra cá, de política e aquela briga, e gente brigando com família. Vai ser bem legal. O churrasco da família estragou, né? O churrasco de família estragando aí por causa de política. Aí eu falei assim, nossa, esse programa vai bombar aqui na região, né? Porque a gente não tem nada assim, o podcast falando sobre isso, de uma forma, o pessoal vai vir massacrar. Cara, os vereadores são todos pisando em ovos, não é bem assim, foi como mesmo foi. Panos quentes, vai tudo trabalhando meio suave. E eu falei, cara, o que acontece? Na eleição federal, esse cara aqui tava gritando. Surtado. Morte aos comunistas! Aí você fala, cara, e agora? E aí ele vem tudo... Não, então, veja bem. Pianinho. Então, o que eu observo é assim, que os partidos que estão assim mais ainda alimentando esses aspectos extremados,
Vamos pegar assim, um PT, vamos pegar um partido do Bolsonaro, né? Esses extremos. Eles dialogam, eles se complementam de uma forma muito comprometedora. Eles se comprometem e eles estragam a reflexão. PT e bolsonarismo, para mim, é destruição do pensamento. Isso não significa que a pessoa não possa ser conservadora ou ser de esquerda. Tá? Então, eu sempre explico para as pessoas a minha maneira de ver da seguinte forma: olha, eu sou um jornalista conservador, mas pelo amor de Deus, não me vincule com Bolsonaro, porque eu nem sei quem é esse homem. Você tem que conversar comigo sobre pensamento e não sobre delinquência. Então, que agora, se quer que eu explique o que é ser um conservador, nós vamos começar lá na Inglaterra. Passa pela França, compara os dois, passa pelos Estados Unidos. Porque o conceito foi bem deturpado, né? Não existe conceito. Existe assim. Você é comunista, você. Como fascista, que é? Fascista e comunista. Fascista e comunista. O que eu estava vendo aí, recuperei por causa de uma nota do PP. Negacionista, e são todas frases um monte de ista agora. São todas frases fortes, palavras fortes, mas que elas dizem pouca coisa para quem está preocupado com o conhecimento. Tá? Porque o que é um negacionista para uma ambientalista? Para um negacionista é todo mundo que acha que o homem está destruindo a natureza. Aí você fala assim, tá bom, vamos lá, o homem está destruindo a natureza, o sistema capitalista está destruindo a natureza. Para essas pessoas é isso. Então tá bom. Como que você veio para a reunião hoje? Desculpa, onde você deixou o seu carro? O meu carro tá ali, tá. Aí você vê o carro, é um carro de 80, 100, 120 mil reais. Não, isso aí foi uma polêmica na reunião de Davos lá, né? Os bilionários indo defender o clima indo de jatinho. Pois é. Então o Paulo França, ele já dizia exatamente isso. Enquanto os ambientalistas forem de carro para suas reuniões, viu? Esqueça essa conversa. É tudo um bando de hipócrita. Quer dizer, só está errado o meu adversário político. Então, é politizar um assunto que nem ela está querendo, ou a pessoa, né, está querendo entender em sua profundidade. Então, é só um arcabouço de ideias tortas para tratar de questões sérias. É só populismo barato. Populismo barato. Discurso. Inclusive, assim, você falou dos extremos, né? Eu comprei o livro que ele falou, O Diário, a Saga do Jornal de Calças, de Gustavo Alvim. Esse livro aí. Esse livro é interessante. Ele é interessante por causa disso. Ele traz, é uma tese dele, né? Que é como ele fez jornalismo, como ele conviveu e como ele começa a analisar o Diário. Porque o Diário era um jornal de oposição empresarial muito forte. Muito forte. Diário do Piracicaba, Cecília Elias Neto, então, Mar de Lama, aquele negócio de denúncia. E era um jornalismo que eu também não gosto, sabe? De denúncia, muitas vezes forjadas, sem muitas fundamentações. Vira delinquência. Vira um tabloide. Vira tabloide. E acabou se tornando, as pessoas falaram de jornalismo marrom, né? É por isso que tem a imprensa marrom, então. Exato. E aí, esse tipo de linguagem extremamente forçada é uma distorção, mas isso compromete até a crítica, porque como toda a cultura foi mais ou menos desorganizada por não se saber o que é uma reflexão, né? As pessoas não sabem o que é uma reflexão. Então você fala assim, olha, eu não concordo com você por causa disso. Aí ele já arrumou encrenca, porque ele não sabe nem no que está pautado aquele ponto de vista. Não, porque aí já passa por uma questão de crença, pronto.
acredito que é assim e não quero saber do outro lado. Não, e outra, esse pensamento me prejudica, então ele tem que estar errado. Se ele me prejudica, ele está errado. E ele nem sabe se realmente prejudica e por que prejudica, onde prejudica. A gente vai voltar no que você sempre fala aqui, que é o viés de confirmação e a bolha, né? Tipo, eu não quero estar errado. Exato. E aí a internet, ela fez essa possibilidade de você juntar todo mundo que pensa igual e blindar. E esse negócio é tudo como se diz o amigo meu, é tudo uma lacração danada, né? E é um querendo inutilizar o discurso do outro. E pouco se conversa sobre a complexidade da vida. E a vida está ficando cada vez mais complexa, cara. Você percebe, tem estudo, acho que é Christopher Lasch, que ele trata sobre a revolta das elites. É um livro famoso. Christopher Lasch, Revolta das Elites. Esse livro aí, ele traz mais ou menos um grande apanhado dessa problemática, sabe? Como ficou tudo muito ideológico, direita, esquerda, isso, aquilo, você não consegue mais alcançar o fator que desequilibra uma ordem. Porque existem fatores que desequilibram uma ordem. Mesmo que eu tenha uma boa intenção, eu respeite esses valores, aqueles valores, a realidade vai ganhando configurações que não são desejáveis. Então, vamos tentar imaginar, olha, eu tenho um sistema econômico que é liberal, é democrático, mas só que começou a aumentar o número de pobres nessa região. O que está acontecendo? Ao invés de você ir tentar entender, fazer a pesquisa, encontrar uma solução para aquilo, você vai falar assim, não, aquilo é um bando de vagabundo, aquilo é pobreza cultural, aquilo lá é imigrante que está chegando e o país dele já faliu. Então você começa com uma linguagem agressiva, tentando evitar a reflexão, para falar assim, se existe um problema, vamos ver de que ordem que é. Você meio que coloca uma solução fácil para um problema complexo. Exatamente. Tem uma moçada que está começando a consumir droga, eles estão se reunindo em determinado lugar, aquilo tende a proliferar porque eles estão morando na rua, coisa. Mas o que será que aquilo é? O sistema? É capitalista? É uma desordem nova na mentalidade? Por que aquela desordem está surgindo? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E outra, né? Procura-se um culpado. Exato. Então, esse lance... É o caminho mais fácil, né? Apontar o dedo é sempre mais fácil. Então, tantos os problemas que vão surgindo, e todos eles por fatores que muitas vezes não são simples de diagnosticar. Mas só que quem não quer fazer muito menos simples de resolver. É muito mais difícil de resolver. Então, como que identifica? E daqui a pouco você tem um monte de mãe solteira. Mas você é defensor da família, você é moralista, você é conservador. Fala assim, esse monte de mãe solteira aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não queira me anular. Igual a Bebel, nós temos 22 mil mães solteiras em Piracicaba. Tudo bem, irmão. Isso é um dado concreto. É o dado que ela apresentou na campanha. Então, pera lá, alguma coisa muito séria está acontecendo aí para isso se desorganizar dessa forma. Porque, de qualquer jeito, eu acredito que cada pessoa busca uma ordem. Busca uma ordem. E uma ordem não está no desequilíbrio, a ordem está no equilíbrio. Né? E como que se equilibra algo que, pelo olhar cultural nosso, você não vê ordem naquilo, né? Você percebe que aquilo está causando disfunção. E aí o governo tem que, de toda maneira, atuar para dar suporte para aquele desequilíbrio. Então você movimenta todo o aparato administrativo para pôr ordem naquele, ou dar um suporte para aquilo. E a gente nunca vê o que está acontecendo na cabeça dessas pessoas para escolher isso como opção. É uma tendência, simplesmente? Ou alguma coisa mais grave? Eu nem estou fazendo diagnóstico. Estou dizendo, reflexão só. Estou dizendo que é um tema para se pensar com mais seriedade. E não vir com essa polarização. Discurso fácil de que isso aí é culpa do capitalismo. Isso é culpa. Você que não entendeu a sociedade moderna, isso daí é uma tendência. Calma lá. O meu problema, eu tenho esse problema, o Felipe sabe, eu acho que eu nunca escondi minha posição política aqui dentro.
também não faço questão. Esse é o problema quando você coloca um inimigo imaginário. O problema é o capitalismo. Tá, e a gente vai fazer o quê? Quem que é o capitalismo? Como que eu ataco o capitalismo? Então, ou eu explico para as pessoas, falo assim, vamos começar de forma bem simplesinha. Tira essa palavra capitalismo, que você aprendeu com seu professorzinho de merda, como diria. Que você aprendeu com seu professor de geografia comunista? Mas coloque no lugar que nós vivemos num mercado de troca, num mercado onde as pessoas precisam, cada um fazer uma parte. E ali você tem um sistema econômico de cooperado. Ele é cooperado. Sim, se você souber observar. Por quê? Porque você tem uma propriedade. Você vai cuidar que você estabeleceu que você vai fazer uma horta lá. Então você pode ter tudo de hortifruti, mas você não tem carne. Você vai ter que comprar de alguém essa carne. Isso só o mercado é possível, sabe? Da economia de mercado. Sim. Então você troca o capitalismo por uma economia de mercado, ou você começa a ver de forma diferente, ou você é incurável mesmo, né? Porque é impossível você pensar que haja uma sociedade que não seja movida por uma economia de mercado. Mas o negócio é o capitalismo. Viu? O capital, se você olhar para a palavra capital e conseguir sintetizar ele em forma de uma moeda, é a coisa mais genial que o ser humano já conseguiu desenvolver para sistema de troca. Para simplificar o processo. Para simplificar o processo. Ficar andando com uma vaca no ombro não era legal. Sabe, com 10 galinhas. Com 10 galinhas. Imagine o rolê que era isso. Então, aí você tendo esse olhar, fala assim, putz, dá para ler de uma forma um pouco mais criativa isso tudo, não dá não, do que ficar estereotipando de forma tão grosseira algo que você não sabe como funciona. Então, eu costumo pensar o seguinte, né? Ok, capitalismo, você está reclamando, mas por que ele sobressaiu? Por que todo mundo, da massa da população, escolheu isso em vez dos outros sistemas? Será que ele é tão ruim assim? E uma reflexão foi a escolha da maioria? E é uma reflexão que eu faço... E perdura até hoje. É uma reflexão que eu faço internamente, que eu quero trazer pessoas mais inteligentes que eu para poder desenvolver esse raciocínio. O que era antes? Porque sempre existiu um sistema de troca, antes era mais torto, sempre existiu divergência, tinha o rei, a monarquia, você tinha lá a plebe fudida, e isso foi caminhando e ninguém chegou e falou assim, vamos bolar o capitalismo. Não, é um processo histórico. Ou se tem esse autor... desenvolvendo até chegar nisso. Digamos, vamos tentar ser mais assim, até acadêmico, a moda cartilesca. Mas você tem os feudos, quando você abre os feudos, você começa a ter cidades. Cidades em que não está mais sob o controle de um determinado feudo. Elas ganham uma independência, elas ficam mais livres. E é nesses territórios onde o comércio conflui. Começa a desenvolver. E aí você vai ter o burguês. A pessoa não sabe nem o burguês safado. O que é o burguês? É uma pessoa que vive no burgo. O que é o burgo? É uma cidade. Né? Então, por quê? Ele está ali, ele fala assim, bom, eu saí da terra, não vamos criar nem vaca, nem fazer a horta e nem plantar batata. Eu vou fazer comércio na cidade. Então, vou pegar minha carroça, vou até o sítio, pegar o material, trazer para cá e vender. Então você começa a ter os comerciantes, ou aqueles até que pensam no investimento de produção, porque toda a sociedade, ela exige uma produção, conforme ela vai ampliando o número de pessoas, uma produção em escala. É natural isso, é só uma questão de lógica. Olha, não dá para fazer no bordado camisa para 200 mil pessoas. Você tem que ter máquina. E aí máquina tem um custo que você operacional. Então é fácil. E aí surgiu o imposto. É fácil, se a pessoa quiser entender mesmo a dinâmica social, hoje em dia ela tem todas as condições. Mas se ela quiser ficar presa em estereótipos, em frases de efeitos, em síntese mal elaborada, ela vai ficar aí, você é negacionista, você é capitalista, você é burguês, são frases que não dizem nada se a pessoa não tiver entendimento. Aí eu vou além. As palavras-chave, elas são importantes para que tenha o conteúdo maduro. Porque senão elas trazem problemas graves. Até Platão tinha medo disso já. Platão tinha medo disso. Fala assim, olha, o que você escreve, que é um instrumental para você
entender, ou pelo menos lembrar aquilo que você conhece, que está por trás da palavra escrita. Então você tem que usar a linguagem para ela estimular toda uma capacidade intelectual sua, porque não é a palavra escrita que é a síntese do que você pensa, ela estimula, ela rememora, né? Daí você vai atrás do conhecimento. Hoje a gente pode dizer que isso ganhou um grau de absurdo, que as frases de efeitos têm para as pessoas o mesmo problema que tinha a linguagem em si para Platão. As pessoas têm a frase de efeito, ela vai na escola, ela põe de frase de efeito, e aí ela entende malemar o significado da frase de efeito, mas ela nunca estudou a realidade, ela nunca tentou entender as coisas como elas são, e aí ela já tem a frase de efeito, e da frase de efeito já traz todo o conhecimento engavetado, em cápsula, e fica assim, e pode ver. Quando eu vou numa reunião, eu vejo as pessoas falarem 3 palavrinhas, falou, acho que vim em reunião errada. Não dá para ficar, porque você sabe que as pessoas sabem muito pouco. Superficial demais. É superficial. E elas estão querendo poder. Elas estão querendo poder e elas estão querendo estou usando essa expressão lacrar, agora que eu acho ela horrível, mas é o que as pessoas dizem, ou seja, eles querem negar o seu pensamento com cordas. Então, essas ideias prontas, elas são amarras para nocautear o adversário e deixar o adversário inutilizado, para elas simplificarem e continuarem vivendo com daquele jeitão, falando bobagens que dizem pouco para quem quer entender humanidade, sociedade, gestão pública, que é uma coisa antiga e difícil pra caramba, não é pra gente tonta, mas só que infelizmente são os tontos que estão tomando conta de tudo. Olha o código, baixou o Pablo Marçal aqui, olha o corte. Política não é pra gente tonta. O Brasil virou política de gente tonta. Mas tem uma frase, alguém, né, tá na internet em algum lugar. A gente precisa fazer igual o Bruno, a gente tem que deixar um banco de dados. Um banco de dados de frases de efeito. Então, e aí você vê assim, mas e a política de Piracicaba? Por incrível que pareça, Piracicaba ela está acima da média nacional. Sim, mas também com uma média baixa não é difícil, né? A média é tão baixa, né? Todo mundo tira 5, Piracicaba tirando 6. 5,5. Porque você tem umas figuras aí que tem essa habilidade. É que o problema do Brasil é que ela foi feita para... É igual os donos do poder, né? Outro livro que tem que ler. Ela foi feita... Donos do poder? Os donos do poder. Esse episódio aqui vai ser que eu não vou dar conta de ler tudo isso. Mas o dono do poder é dessa grossura. Você tem que criar bem um ano para ler. Mas é um tipo do livro que você aprende como que o Brasil foi construído. E você tendo essa dimensão, você fala assim, putz, por isso que é difícil você... tirar essa turma da estrutura. Parece que ela foi montada para perpetuar o poder na mão de poucos. Então você não tem essa lógica da renovação. E isso repercute... O sistema favorece isso também, então, né? Isso. Mas é o sistema brasileiro, viu? Acima de tudo. Mas aí você vê num país democrático, né? Estou vendo a democracia brasileira. Comparando democracias, a nossa é pior. Isso, a nossa democracia brasileira, tem esse detalhe. Então... Democracia brasileira, né? E você vai ver o que? Os Lira da vida, os Pacheco da vida. Você vai ver, os Collor, vai pegar a história da família Collor, vai pegar a história da família Lira, né? Vai pegar a história do Sarney da vida. Então, é pessoas que estão desde a origem do Brasil tomando conta e não vão sair nunca. Mas por que isso? Então, esse que é difícil. Em Piracicaba, quando você vê o político está um governo, 2 governos, 3 governos, aí as pessoas falam assim, é assim mesmo? A gente faz de conta que seja, mas não era para ser. Não deveria ser. Né? Não é assim, não, mas eu gosto, eu amo de paixão. Meu amigo, cria pessoas para... renovar isso, é fundamental a renovação,
Sabe? Não é desmerecedor você ter alguém, você vai estar sempre junto, assessorando, dando suporte para que se desenvolva melhor. Eu não quero ser centralizador a ponto de eu. Isso vem, não estou falando de políticos atuais. Isso aí vem desde sempre. Isso é histórico. Desde antes da República. É um governo, dois governos, três governos, aí polarização entre dois, e aí outro, um governo, dois governos, três governos, polarização entre dois, um governo. A preocupação é quem será o próximo a polarizar com o polarizador que sobreviveu. Isso. Que foi isso, meio que o Fernando Henrique morreu, faltou um adversário pro Lula, o PSDB foi caindo. Explicar, não é? Morreu politicamente, ali, né? Ele deixou de competir, o PSDB sempre perdendo, o Bolsonaro surge. E o mais engraçado em 18 foi, não, porque ele é renovação, ele é contra o sistema. Faz 30 anos que esse cara tá aí. E eu lembro que na época eu até brinquei com um amigo meu que falou isso aí, não, é porque ele vai acabar com tudo que tá aí. Eu falei, mas quem que é esse cara? É o Jair Bolsonaro. Eu falei, peraí, deixa eu ver no Google aqui, Jair Bolsonaro. Deputado, papapá, 30 anos, filho A, filho B, filho C, esposa. Eu falei, cara, ele é do sistema. E outro, ele é do baixo clero, ele sempre foi do centrão. Sim. Então quando as pessoas falam assim, nós temos que fazer uma crítica ao centrão. Não, o centrão que governa o Brasil. Não, o mais maluco, assim, eu tô ficando muito maluco, até brinco. Ele falou. Chegou em uma parte do mandato que falou, eu sempre fui do centrão. Sempre foi mesmo. E aí o pessoal continuou falando que ele ia acabar com o centrão. Eu falei, gente, quem não tá assistindo as lives dele? São vocês. eu achava surreal, assim. Eu acho surreal. Mas sabe, isso daí tem uma outra característica. São as pessoas que precisam de um padrinho, precisa de um padroeiro. Você acha que o brasileiro... Precisa ter uma associação de imagem. O brasileiro é carente de líderes, de grandes líderes? Eu acho isso é péssimo. O Milor Fernandes tem uma frase fabulosa disso, né? Ele fala assim, infeliz o povo que precisa de líderes, de heróis, que precisa de heróis. Infeliz o povo que precisa de heróis. Então, por quê? Falta autonomia, falta essa dinâmica. Pensamento crítico. Você não precisa de heróis, você precisa levar uma vida boa, adequada. Sociedade moderna, no meu entender, é que ela é descentralizada. A gente está falando, assim, nesse momento mais de uma política nacional, né? Essa questão da polarização, minha percepção, Waldo, ela é mais no discurso do que nas ações. Então, eu acredito também que faz sentido o que você está falando. Faz sentido sim, porque quando você vê um governo Bolsonaro e um governo do próprio Lula, se você for ver no lado econômico, isso aquilo, é mais burburinho. Porque a incompetência é generalizada. Para a economia, a incompetência está dos dois lados. Está dos dois lados. Isso é o reflexo disso, acho que fica claro, é o orçamento secreto. Que só mudou de nome. Que mudou de nome. Foi criticado por mudou de nome. Quando você olha a sistemática do mensalão, o orçamento secreto é o mensalão 2.0. E durante toda a campanha, isso é um problema, é um ataque vazio, isso é corrupção, blá, blá, blá. Entrei no poder, vamos usar emenda isso aí. Parlamentar. Emendas parlamentares. Muda o nome que acabou com Muda o nome, dá um apelido e segue o jogo. Então, o Eric soltou uma aqui, bem interessante. Reeleição contribui para que não haja renovação? Seria a hora de rever reeleição? E aí ele fez um outro comentário que quem espera um salvador não merece ser salvo. Então, o Eric Valim. O Eric Valim. Eu concordo com ele. Vicente. Quem precisa de salvador não merece ser salvo. Valeu, Eric. Mas você tem que ter uma visão aí pagã, né? No sentido de, nós estamos falando de sociedade civil. Sim. Muitas vezes as pessoas confundem isso com a religião. A religião está em outra esfera. Então as pessoas que têm fé, elas esperam um Salvador. Mas esse Salvador está numa outra dimensão. Tá? Lula não é salvador de merda nenhuma. Bolsonaro também não. Bolsonaro não é salvador de merda nenhuma. Agora, nenhum ser humano é salvador de merda nenhuma. Agora, um Jesus Cristo é uma referência religiosa.
maravilhosa, que ele está numa outra dimensão, que seria uma outra conversa, um outro momento, não é por esse momento. Então, é muito importante essa pontuação que eu estou dizendo, porque senão você fala assim, quem esperma um salvador não é ser salvo. Sim. Que tipo de salvador? Se estiver falando entre Bolsonaro e Lula, o Valim Vicente tem o meu apoio na tese. Eu acho que é nessa questão, de esperar de outro ser humano uma salvação. Estamos falando de política, não de religião e nada sobrenatural. Mas é importante isso porque senão... Deixemos claro. Porque senão as pessoas confundem. Porque eu conheço o pensamento de esquerda. Explicando da interpretação errada, imagina sem explicar. Não é? Tem margem para erro. É ao vivo isso? É ao vivo. É ao vivo. Depois de todo esse tempo, agora que a gente avisa o convidado que é ao vivo. Tudo isso que você falou já dançou. Já foi, Romualdo. Depois a gente tenta não tem nada grave. Conter qualquer contenção de prejuízo depois. Qualquer coisa, eu arrumei uns amigos advogados esse final de semana aí. Que resolve. Esses dias eu escrevi um negócio pra assim, viu? Isso daí vai dar zebra, cara. Aí eu falei assim, eu não vou escrever isso daí não, de jeito nenhum. Não, mas meu amigo é advogado, assim. Não. Tô fora. Não tô podendo gastar com advogado. Não, por exemplo, isso daí, a justiça não aprova isso, cara. Não é o problema do advogado, você prova. Ele vai minimizar a pena e a multa só. O problema é eu continuar tendo, né? Eu falei dos advogados porque eu fui num evento no sábado, sobre investimentos. Não tem nada a ver com política, nada. Quer dizer, tem, né? O Paulo Guedes, inclusive, foi um dos palestrantes lá. E aí eu fiquei na fila, demorou um pouco para abrir, aí conversando com os caras ali da frente, o cara que estava atrás na fila, o de trás, o Wilson, um abraço para você aí, ele é analista de TI do Tribunal Eleitoral do Amazonas. Aí os caras que estavam na minha frente eram 4 ou 5 advogados do Santander e coisas relacionadas ao Santander na área de investimentos. Então, advogado, já arrumei 5. Já fechou um pacote. Acabou ficando junto ali, batendo papo e tal, um pessoal bem gente boa. Você falou essa questão o Eric trouxe essa questão da reeleição aqui, né? Piracicaba, na vereança, tem essa questão, né? A renovação foi razoável, na minha opinião. Não foi razoável, foi 25% só. 30%, então, né? 30%, é menos. Qual o recado que a população passa? 30%. 30%, deu certo. 30%. Foi gravado 1/3. Mas que renovação é de 30%? Baixíssima, né? Baixíssima. Então eu acho que há uma ideia, isso daí também não são os vereadores de hoje. Depois tem nada de novo na política. Depois que começou a remuneração do vereador, eu não sei nem que data que é essa, mas que para ser vereador começou a pagar, você acabou com a renovação. Porque eles começaram a ver aquilo como um emprego. Tem vereador que trata a vereança como emprego. Olha, se eu não for eleito, eu tô fodido. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos assim. E aí por quê? Porque, como vereador eu consigo pagar minhas contas. Sem ser vereador eu não pago minhas contas, porque eu não tenho trabalho. Então ele não é vereador, o vereador virou a profissão dele. Exatamente. Né? E isso eu acho terrível. Assim como muitas vezes ser prefeito vira profissão. Eu preciso ser... qualquer cargo político eletivo. Hoje o surreal é que a elite brasileira, quando a gente fala de elite financeira, os altos salários estão na política. Então, você olha para um vereador hoje em Piracicaba... Já é elite quanto que é o salário dele hoje? Hoje parece que é 25 mil, né? Não, vereador. Acho que é 18. Não, ele vai ganhar... Puxa aí. Ele vai ganhar um salário... Cada renovação tem um aumento na legislatura. Porque houve um aumento nessa legislatura... Aumento do prefeito reflete em tudo, aumentou todo mundo. Então, acho que vai ter uns 18 pau líquido para um vereador. Então, é elite isso, gente. Você no privado, para você ganhar 18 mil reais, meu amigo... Sabe quem ganha 18 mil reais? Um catedrático da Universidade Nossa da Exalc. Catedrático de lá. Catedrático é o quê? Um professor, um livre docente. Tá. Ele ganha 22 mil reais, com imposto dá 18. Então você vê, o cara é uma elite e aí o que mais me assusta, que pode parecer um pensamento, bem criticado, já vi pessoas criticarem disso, hoje é 10.900 e a partir de 2025 vai ser 18.500 bruto, o Eric está colocando aqui. 18.500 bruto? Então, mesmo assim, elite piracicabana.
Quase dobrou. Quase dobrou. 80% de aumento. Cara, é surreal, porque para ganhar 18.500, se você não tiver um mestrado, doutorado no privado, você não ganha. E a justificativa dos caras, né, desse aumento todo? Ah, mas ficou 4 anos sem aumento. Cara... Não, e o problema é que, o que você falou, foi feito... É 20% por ano de aumento. Quem tem isso, cara? Mas esse é o ponto, que aqui em Piracicaba... O prefeito que é uns 25, então. Mas aqui em Piracicaba a questão foi... A justificativa foi médico, né? Porque os médicos... O setor Mas público... tinha outra forma de fazer, só não Então, quiser, eu não né? sei, eu realmente não sei. Então, eu acompanhei muito essa discussão e ela é polêmica mesmo, tá? Porque ninguém pode ganhar mais do que o salário de um prefeito. Isso aí é meio maluquice, né? Não, então, mas essa é a lei. Sim. Essa é a lei. Deveria não pode ganhar mais ser. do que um prefeito. É federal, e se o salário do prefeito está muito baixo, que estava 15 mil, digamos assim, o que você tem? Acho que é até menos, né? Você tem uma dificuldade de contratar médico por esse valor, porque ele vai em Charqueada, ele ganha 18, ele vai em Rio das Pedras, ganha 20, ele vai em Rio Claro, ganha 25. Mas você concorda que isso é surreal? Porque isso está dizendo que cidades menores, os prefeitos estão ganhando mais do que o prefeito da maior cidade da região. Então, mas aí quem está errado? Aquelas cidades ou essa cidade? Aquela cidade está errada, que ela deturpou toda a economia. Mas não é que o médico mesmo, se ele for trabalhar no particular, ele ganha muito dinheiro. Sim. Ele ganha muito dinheiro. Para ele não compensa, se ele não tiver um salário bom, ficar no poder público. Não, entendemos isso perfeitamente, mas tinha que ter uma outra forma de fazer isso. E assim, tudo bem o médico ganha mais, o professor ganha mais, o policial ganha mais que o prefeito. Porque são profissões... estão salvando vida e dando a vida pelos outros. Agora um professor ganha 3... o prefeito e o vereador estão sentadinhos ali no gabinete. O que se chegou a ser discutido lá internamente? Vamos tentar imaginar. Eu consigo só pagar 15 mil por médico. Ele quer ganhar 25. Tá? Então, ao invés de ele trabalhar 8 horas, ele trabalha só 5. Aí a gente equipara a hora trabalhada para justificar aquele valor. Então, houve uma discussão assim, mas para isso é preciso uma modificação das regras existentes. Mas isso é federal, estadual, municipal? Eu acho que é uma regra do SUS. Uma regra do SUS, então é federal. Até para a verba chegar para o município, existe hora médica trabalhada nas unidades da saúde da família, por exemplo, nas UBS. Você tem, para cada montante vindo, ela tem a ver com o desempenho de hora trabalhada médica. Então, quando você abaixa essa hora trabalhada, você reduz o dinheiro vindo também, destinado. Então, tem uns cálculos bem mais complicados do que a gente constitucional. imagina. Não é simples. Então, quando você quer mexer, você mexe, mas você deforma outro lado. Você perde recurso para o município. E aí... Né, o que você achava que ia ser fácil, complica ainda mais. O Eric ainda trouxe outro dado aqui. Tá. O prefeito é 15.500 e a partir de 25 será 25.500. O último aumento foi em 2013. Então. É uma regra federal e vale para todos os cargos públicos em todas as esferas, federal, estadual e municipal. É foda, Ainda né? bem que a gente está com um consultor. Ô, Eric, obrigado, valeu, Eric. Nossa. O Eric ele sabe, o Eric tá ali, com as leis na mão. Então é muito legal isso daí. E você vê assistam o episódio dele. E você vê como cria muitas dificuldades. Sim. Você tem uma lei que dificulta. Tem uma estrutura. E aí, para o prefeito se ajustar nessa lei, então o Luciano Almeida ele radicalizou. Ele falou assim, não, agora vai ser tudo dentro da lei. Não estou dizendo que o governo anterior fazia fora da lei, mas ele procurava encontrar mecanismos de equilíbrio interno, que acabaram trazendo outras distorções com o tempo. Né? Por quê? Porque quando você tem uma regra que você seguia e estava mais ou menos funcionando e de repente vem outro governo e fala assim, não, é preto no branco. É preto no branco. Aí o cara fala assim, me aposentar, não compensa mais fazer nada aqui não. Nossa. E muitos saíram. E aí, isso é a prova de que fazer as coisas certas no Brasil não funciona.
Você acha que a dinâmica americana é mais fácil? Que você tem Porque hoje no Brasil é muito centralizado no governo federal, né? Eu não consigo mudar uma política que seria mais adequada para o meu município, talvez. Para o meu estado. Piracicaba seria importante o médico ganhar mais que o prefeito. Você já começa pela reforma administrativa. Se você começar a tentar entender tudo isso, a coisa vai no inferno. Ó, você tem uma administração. As pessoas vivem na cidade. Aquela história do Montoro. Né? Montoro já dizia: as pessoas vivem na cidade, elas não vivem no estado. Eu vivo no estado? Não, eu vivo numa cidade. Municipalizar a questão. Ninguém mora no estado. Você está localizado num território, né? Ali é o estado, mas você mora numa cidade. Então a cidade era para ter por si só alguns privilégios, porque ela que cuida das pessoas, elas que estão próximas das pessoas, né? Sim. E a hora que você vai ver, as necessidades são regionalizadas. Fica muito dinheiro para o governo federal. E aí o governo federal, quem mora no Brasil, viu? Quem mora no Brasil? Aí o governo federal, todo mundo mora, mas todo mundo mora em cidades dentro de um país. E o governo federal, com esse montante, ele faz o quê? Política. Já não é mais gestão. Não cuida do país. Não cuida, porque ele deveria ter a dimensão das cidades e ele ficar com algum dinheiro estratégico lá. Mas não para ele fazer a educação. Ele pode estabelecer a política educacional. Mas quem tem que ter o dinheiro é o município. É ele que está vivenciando. Ele está fazendo a gestão, digamos, estratégica de um país, mas ele ficar com a grana para ele fazer emenda parlamentar? Meu, isso daí não vai longe um país assim. E é surreal porque o dinheiro faz um caminho torto, né? A gente paga o imposto aqui, ele vai para o federal, depois ele volta. E volta menos do que foi. E outra coisa, tem município que não arrecada para se sustentar. Sim, a maior parte dos municípios do Brasil. Aí o que acontece? Você tem que sustentar. A maior parte dos estados não se sustenta, depende dos que geram riqueza, né? Tipo um São Paulo da vida. Então tem muitas distorções. As distorções no Brasil são enormes e facilitam sempre o jogo de poder. Não, no meu governo eu vou ajeitar essa situação. E vai, por quê? Falta coerência, falta bom senso. Passaram-se décadas e ninguém resolveu nada. Aí o cara é eleito deputado federal, aí ele percebe que a mamata lá é gigante. Assim, nós vamos mexer nessa estrutura, não. Aquilo que eu estava dizendo aumenta as mamatas. Era só antes, quando eu não era candidato, gente, entenda. Esse é o famoso veja bem, né? Quando era ruim, você não criticava, não, veja bem. Quando eu criticava... Acompanha bem essa questão da política federal, assim, deputados, senadores... Conheço, acompanho. Então, aí tem alguém que se fala assim, não, esse cara realmente tenta. Tem um monte. Tem vários. Não é assim tão desvarado. Mas só que a maioria vive no cabresto dos grandes caciques. Então, a estrutura de cacique no Brasil não adianta. Pode ver os partidos, estão na mão de caciques. Eles mandam e desmandam. E quando você vai ver, por que só chega um Lula e um Bolsonaro para ser presidente da República com potencial de ser eleito? Por causa da estrutura partidária. A estrutura partidária é muito dinheiro, né? É muito. Você é a favor de candidatura independente? Não sei se necessariamente candidatura independente, mas uma reforma partidária seria muito bom. Você não precisa ter 35 partidos, não é isso que o Brasil tem? Ou algo parecido. E não faz sentido mesmo. Então, mas não tem tantas ideologias diferentes assim. Não é possível. Se tivesse 4 partidos, é bom demais. Bom demais. E parar com essa palhaçada. Então você tem 200. Pelo amor de Deus. E a dinâmica eu acho bem complexa, né? Porque, por exemplo, são quantos candidatos serão por partido para ter uma cadeira? Então você lança um monte de gente, gasta uma fortuna. É um fundão, né? E veja só, claro que ele vai ter que provar na justiça e ele é um homem que eu espero que seja sério, mas ele chama Edivaldo Brito. Se você pegar o dinheiro que o Edivaldo Brito teve na mão dele para ele fazer a campanha em Piracicaba, é mais do que o Barjas teve, é mais do que o Luciano Almeida teve. Por conta do partido. Assim, estou dizendo, comparando um por um, né? Não que todos os outros teve. Ele, por conta do partido.
Se você pega os 700 mil que ele teve que recebeu do fundo partidário, o Avante recebeu, e divide pelos 800 votos que ele teve, nossa, 800 votos você vai ter... o voto mais caro, né? O voto mais caro do Oeste. O Bial foi mais caro que o do Lula. Nunca vi um voto tão caro assim. Não, ele teve menos votos, ele teve 700 votos. Quantos votos ele teve? Tá aqui, ó. Só sei que você vai pegar 870. Acho que abaixo dele só o Vinícius. A hora que você pega... Cara, ele teve 875. Então, 875. A hora que você pega o número de votos dele e divide, né, ou pega o montante e divide por número de eleitor, você percebe que custou 800 conto cada candidato dele, cada voto dele que ele teve. Entendeu? Faz sentido um negócio desse? É claro que eu posso, por isso que eu não posso queimar minha língua. Ele pode, de repente, devolver 700 mil. Então, eu gastou só 100, aí cai bastante. Sim, tem que provar as contas ali. Tem que aprovar as contas dele. Então, se as contas estiverem em ordem e ele gastou mesmo 700 mil, dentro da lei e da ordem, beleza. Ou seja, custou 800 conto cada voto dele. Mas olha como isso é confuso, que a gente estava falando, né, que os caciques, os grandes partidos, eles têm esse dinheiro fomenta a política. Mas aí o Edivaldo vem, e até o Bolsonaro em 18 fez isso, provou que só o dinheiro por si só não ganha eleição. Que o Edivaldo não conseguiu, o Bolsonaro na eleição de 18, acho que foram uns 5 milhões que ele gastou. Ele foi eleito, nem isso, e o Haddad na época gastou muito mais e não conseguiu ganhar a eleição. Então é complexa essa equação, não é só o dinheiro por si só que garante. Eu acho que não. Vai todo um movimento cultural que está por trás, é uma tendência também de renovação ou não, né? Então, é igual a Piracicaba, hoje você está num movimento assim, os institutos de pesquisa tentam cravar Barjas, como que é o que eles classificam? Tem muita experiência, Elinho Zanata é um inovador, então, em tese, pelo que os institutos têm apontado, você está uma briga entre uma pessoa experiência, tradição e a outra e renovação. Inovador. Mas é maluquice isso, porque o Elinho também tem experiência. Acho que a quantidade de mandato que o Barjas teve, o Elinho também teve. O que se compara do tamanho, né? É o tamanho, de cidade, então eles comparam o tamanho. Mas a burocracia, ela é a mesma? A burocracia é a mesma. A dinâmica é a mesma? É até mais complexa a burocracia de um município pequeno. Sério? Sabe por quê? Porque ele não tem autonomia financeira. Ele não tem arrecadação. Ele tem que ir no Estado, ele tem que ir no governo federal. Tem que ficar pedindo para todo mundo. Ele tem que provar mais que o projeto dele é bom. Ele tem que passar o chapéu no Brasil inteiro para levantar recursos para fazer funcionar. E eu tenho menos deputado e não é um curral eleitoral, então é interessante. Para um deputado federal, por exemplo, o charqueado. Por que conta dinheiro para charqueado? Tem quantos votos aí? É uma equação complexa, interessante. É outro ponto, eu não tinha pensado nesse sentido, não, porque a reflexão que eu fazia, Elinho Zanata foi prefeito de São Pedro. São Pedro é um bairro de Piracicaba. Encharqueado, então. É um décimo da cidade. E dependendo do nível de problema, essa é a hora que ele vai ver o dinheiro e fala assim: viu, esse dinheiro que mal dá para eu pagar meu funcionalismo. Como que eu vou fazer isso funcionar? Piracicaba, bem ou mal, ela tem 3 bilhões de arrecadação. Mas ainda é pouco. Pelos cálculos que eu vi falar, é mais ou menos assim, vou tentar chutar, cada brasileiro, vamos supor, cada piracicabano teriam 8, cada São Pedrense teria 5. É bem mais aqui. Entende? Alguma coisa assim. Quase o dobro. Ou o dobro, alguma coisa assim. Então, mas eu não tenho esse dado, então eu não posso sustentá-lo. Mas há uma desproporção. Mesmo quando se vai ver na proporção por pessoa, a renda per capita é maior. O piracicabano tem mais. Tá bem assim. Tem um montante maior. Se dá para fazer lá, tem que dar para fazer aqui. Então, mas como você vai fazer se cada um lá é muito mais barato do que aqui? É isso que eu estou dizendo. Sim. Não é uma equação fácil. Não é simples. Não. Bem mais complexo. É isso aí, você viu que foi botecão. Foi legal. É isso aí. Quer arriscar puxar umas cartinhas aí? Na cartinha? Vamos ver o que sai. É gostoso, isso aqui é legal. Você esqueceu de fazer isso com o Eric. A gente fez isso com o Eric, não? Não, esquecemos. Volta aqui, Eric. Eric, volta aí pra gente puxar uma cartinha. Você vem aqui, né? Puxa 3 cartinhas. Lá na Câmara, hein? Precisa visitar lá pra conhecer. Vai ter uma audiência pública agora aí. Vai, Cleitão, puxa uma. Vou pegar uma bem, sei lá,
Bem que eu não sei qual que é. Bem. As estatais brasileiras devem ser mantidas ou privatizadas e por quê? Eu acho que tem que privatizar tudo, com salvas raras exceções. Eu sou do meu pensamento é o seguinte: o governo não é para administrar a empresa, ele tem que cuidar de saúde, educação, segurança, coisas fundamentais. O resto é que as pessoas têm medo, a iniciativa privada. Não, nós estamos falando de cidadãos brasileiros, nós estamos falando de pessoas que têm que ser responsáveis pelas coisas que estão acontecendo, porque eles estão desenvolvendo projetos dentro de um país com leis, com regras, né? O papel do Estado é fiscalizar. Fiscalizar para que as coisas não sejam mal feitas e estrategicamente definir melhor uma segurança, a saúde, a educação, alguma coisa assim, não mais que isso. Porque o que você tem é só barganha política no governo federal. Porque todo mundo quer uma Itaipu, uma presidência, uma Petrobras, uma presidência, uma Vale. A Vale que é privada, mesmo assim, existe a cota do governo, indicação política. Então vira um inferno e tudo para tramóia, né? Eu digo tramóia porque é isso mesmo que acontece. Porque fica muito gostoso ser presidente do Brasil. E não era para ser gostoso, era para ser duro. Não é para ficar nessa... A vida do político tem que ser mais dura. Tem que ser mais dura. E nada de ficar dando empresa para o governo fazer jogo de poder. Eu sou contra esse jogo de poder. Eu sou a favor que a sociedade seja mais integrada e que você passe a olhar o investidor como um parceiro da sociedade, um homem que está num processo de construção conjunta e não um estereótipo de ser humano. Ele é um burguês, ele é um empresário, ele é, sabe, um capitalista safado. Isso aí tudo é papo mais mórbido que eu conheço. Bem isso mesmo. Vamos lá, mais uma aqui. O que você acha do casamento de pessoas do mesmo sexo? Vixe, você me pegou agora, hein, cara? Eu prefiro ficar na piada. Aquele cara que chega e fala assim: olha, se eu não gostasse de mulher, eu queria casar com o meu melhor amigo, né? Mas, ou se não tivesse que fazer sexo, né? Eu casaria com o meu melhor amigo. Então eu não tenho um desenvolvimento, um estudo melhor para tratar dessa questão. Mas eu acredito que existem vários fatores, né? Tem fatores que são da natureza da pessoa, que você não tem como negar. Se ela tem uma natureza diferente, ela não é heterossexual, ela não consegue ser heterossexual, é uma questão da natureza dela. Então são fatores que você tem que respeitar, não tem como ser contra a natureza. Mas eu acho que hoje em dia os aspectos de gênero, né, de sexualidade e coisa, virou mais manobra política, mais jogo de interesse, mais trapaça mesmo daquele discurso. Estão usando o discurso da minoria para ganhar capital político. Exato, capital político. Então, isso que distorce, inclusive, os problemas, não estou dizendo que seja um problema, mas as questões o próprio movimento fica comprometido, minorias, né? Isso, dessas minorias. Eu já não consigo fazer política pública porque está muita gritaria, muita loucura. Isso. E eu não consigo. Então as distorções são tantas que você já nem consegue observar uma pessoa e falar assim: poxa, ela é assim mesmo. Mas ela muitas vezes, ou homossexual, vamos pegar, ou qualquer, ele acaba vendo aquilo como um capital político, então ele usa aquilo para poder. Aí eu fico irritado. Porque você quer resolver um problema, né, que a sociedade não consegue entender, ou você quer poder com aquela sua natureza. Entende? Não use a sua natureza como uma arma para você fazer poder com aquele fator, né? De novo, é um tema complexo que não dá para ser... Mais um. Saiba que você precisa ser reconhecido como você é. Isso do todo direito do mundo. Mas agora você usar essa sua diferença como arma de poder, me desculpe, mas por cima de mim não. Muito bom. Quer puxar uma? Puxa uma aí.
3 que é pra Quer que eu leia? dar sorte. Vamos ver se pegou. Se você fosse convidado a ser ministro, que pasta gostaria de assumir? Ah, que legal. Nossa, aqui é legal, hein? A pasta sorriso. Criar um ministério só pra... Colinos. Colinos. Eu não tenho vocação para ser político nesse sentido. Então eu prefiro mesmo ser um observador, porque cada um tem uma natureza. Tem pessoas que estão nessa linha de frente, que têm essa necessidade. Essa não é uma necessidade minha. Mas nem um Ministério da Comunicação, por exemplo? Não. Pelo amor de Deus, se não é o abacaxi que é isso... Montar a estratégia ali da comunicação da presidência? Eu prefiro levar uma vida mais reservada. Entendi. É muita bucha, né? É muita bucha e eu não fui educado para isso. Tá certo, é vocação. Eu acho. Tem a resposta dele. Eu não quero ser ministro. Eu acho que... Se eu for convidado, eu vou rejeitar. Eu rejeito. Primeiro que não tem nenhuma aptidão. Acho que precisa ter um pouco de aptidão. E porque o processo de negociação, cara, com as outras pessoas precisa de um amadurecimento emocional muito grande, que poucas pessoas têm, né? E saber até onde você negocia. Porque não é só negociar, é até que ponto vai essa negociação, né? Tá. Qual é a sua integridade moral? Qual é o limite da sua moral? Jogo? O limite da sua moral nesse jogo. Porque tem gente que está ali para fazer negociar, tá? Então é muito fácil ele dizer, eu quero esse porque, em primeiro lugar, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Ele está com uma outra intenção. Agora, no entendimento mesmo rigoroso de que eu estou trabalhando em prol da melhoria de uma sociedade, a hora que você conhecer essa sociedade, você vai perceber que é cabeludo o processo. É complexo, não é fácil. Eu acho que a palavra que define isso é a complexidade do processo. Edgar Morin é outro pensador, mas não vem ao caso. Vou anotar aqui também, porque... Romualdo, posta suas redes sociais, fala do site de novo aí, como o pessoal entra em contato, conhece um pouquinho mais do seu trabalho. Beleza. Para eu falar? Isso, por favor. Convida o pessoal a acessar aí suas redes. Eu estou sempre ali no site viletim.com.br. E o Instagram, como que é? E agora? Site _Viletim. Tá, site _ Viletim. Aí, o cara sabe. É que tem uma amiga minha que cuida dessa parte. Legal. Aí eu pouco... Você produz o conteúdo e ela... nessa parte de redes sociais. Eu coloco no site nosso e o resto é feito por ela. Penélope, uma grande figura. Mas o site, nesse momento, ele está mais voltado para a política. Legal. Mas eu tenho escrito também sobre filosofia lá, que eu gosto demais. E pretendo também desenvolver outras tantas coisas, mas com essa ideia de estar refletindo, observando. Quando a gente olha para uma história da cidade, a gente sempre olha com um peso crítico, né? A gente percebia, por exemplo, que havia muita fantasia escrita sobre os índios, os indígenas, né? Os politicamente corretos não gostam de falar índio, tem que ser indígena para eles. Mas esses indígenas, as pessoas não têm noção temporal de quando viveram em Piracicaba. Nós fomos e fizemos um bom estudo do processo, que é a respeito disso, um material que acabou ganhando relevância. Fale do seu livro também, por verdade, favor. Tem um livro também, não tem? Então, eu já fiz várias coisas nesse sentido, né? Eu e o Fábio San Juan, nós produzimos um outro livro que é um estudo sobre o modernismo em Piracicaba. Porque muitas vezes você tem também outra temática, né? Modernismo. Então você tem aquele estereótipo de Oza, de Mário, e fica ali meio enjaulado. O que queriam os modernistas? O uso era mais ideológico, político, né? Acabou virando um homem de esquerda. O que é esse modernismo? Modernismo de esquerda, eu nunca vi isso, juro mesmo, porque eu nunca vi modernismo de esquerda. Trouxeram isso à tona. Mas o Ossudi conseguiu, no processo da vida dele, fazer com que a gente ficasse confuso, porque ele se tornou um homem de esquerda e ao mesmo tempo modernista.
Eu acho que é inconciliável essas duas coisas. E isso são pontos de vista que perturbam as pessoas, sabe? Mas a gente fez um bom trabalho. Dá um nó no cérebro. A gente fez um bom trabalho também sobre isso em Piracicaba. E agora vai ser lançado em 7 de novembro. 7 de novembro. Uma biografia que eu desenvolvi para o senhor Pedro Vicente Maurano. Um grande homem, ele foi presidente do HGP, ele queria contar a história do pai dele, que é Arthur Maurano. Eu tenho um desejo, sabe, uma vontade de família. E eu falei, bom, vamos, ele me convidou, né, vamos fazer. E fomos, foi um processo demorado. Fazer uma biografia, detalhes, isso e aquilo, e ficou uma coisa diferente. Porque normalmente a família guarda a foto da pessoa, tem lá 300 fotos, tem os documentos de casamento, nascimento, batizado, tudo isso. E aí? E como que você vai contar uma história que precisa saber como ele viveu, onde ele andou, com quem ele andou, por que andou? Então, aí você fala assim, não, veja bem, ele tinha esse estilo. Aí você percebe, putz, isso é de um período. O que aconteceu nesse período? Esse período contextualizar o negócio. Então nós temos que contextualizar e fazer um pano de fundo complexo para perceber alguns passos do biografado. Isso acabou resultando numa obra bem bacana, achei boa mesmo. E agora no dia 7, então, onde vai ser o lançamento? Na Società Piracicabana de Mutuo Soccorso. Società Italiana. Então, dia 7 de novembro. Legal. Aberto ao público? Aberto ao público, Legal. Com distribuição de livro. Fica o convite aí para todos. Beleza? Legal. Muito bom. Essa a minha vida, é assim que eu vou tocando. Muito legal. Muito legal, Papo muito bom. Político, filosófico e imparcial, de certa forma. De certa forma. Cara, do nosso lado, nem tanto. Do dele, sim. Imparcialidade. Foi legal, cara. Foi bem legal. E imparcialidade... Eu não acredito em imparcialidade. 100% é complexo. A gente tem discutido um pouco sobre isso, principalmente na questão do jornalismo, né? Existe um jornalismo hoje essencialmente imparcial? Eu acho que são os piores, né? Porque ele é uma mentira isso. Agora, é claro que são os panfletários, né? Não precisa saber o que é um jornalismo panfletário. Então, e o jornalismo que é viciado, né? Porque ele está ali para defender tendências, interesses e acaba se vira quase uma assessoria de imprensa. Né? Então, ali se percebe que só funciona por notas plantadas, isso e aquilo. Aí ele fala assim, não, jornalismo independente. Independente de quem, né? Não sei. Mas tem aqueles que são bons por terem opinião formada. Ok. Né? Hoje eu leio, por exemplo, vários sites que eu acho ótimos porque eles falam a minha língua, eles me ensinam muita coisa e isso é um processo de complemento, mas ele tem sim uma tendência que é muito similar. Mais importante do que ser imparcial é ser reflexivo. Eu acho gerar que ser a reflexão. honesto, né? Honesto e primar por valores fundamentais. Né? Porque tem gente que fala assim, mas por que você é sempre contra o PT? Né? Eu falo já direto do PT. Eu não consigo admitir um presidente que defende Putin, um presidente que defende o presidente da Venezuela, um presidente que é a favor da invasão da Ucrânia e de extermínio do povo ucraniano, um presidente que defende o Hamas. É humanamente impossível eu gostar de um presidente assim. É contra a vida, né? E eu não consigo entender como dá quem defenda um presidente assim. Mas eu que sou visto como conservador idiota e as pessoas tudo moderna e liberal. Bom, está aí, né? Distorção, não precisa falar muita coisa. Eu vi uma pessoa colocando assim,
quando um presidente fala que a democracia é relativa, já começou a ficar complexo, porque... Não, já começou a mentir, turbação. Você já fala assim, cara, como que eu vou conversar? Se um termo que teoricamente era para ter uma certa clareza do que é democracia... E democracia não é relativa a porcaria nenhuma. Aí você fala, respeito aos direitos individuais antes de qualquer coisa. Exato. E aí... Um povo que vive preso por um governo autoritário, não existe democracia ali. Então Maduro não tem democracia, Cuba não tem democracia, Coreia do Norte não tem democracia, China não tem democracia. Todos os países que têm democrático no seu nome não são democráticos. Exato. República Democrática do Congo, República Democrática da Coreia do Norte. Não são nem repúblicas nem democráticos. Então, você tem essas coisas meio bizarras que eu acho fundamental você observar. Porque eu não estou defendendo porque eu sou retardado. O direito individual ele vem antes de qualquer outra coisa. A liberdade individual é muito importante. A liberdade de expressão, cara, isso é essencial. Na China não tem liberdade de expressão, na Venezuela não tem liberdade de expressão. Eu não estou dizendo que na Rússia não tem liberdade de expressão, mas hoje, com a política do Putin, não existe liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão. Então você vai apoiar trecos assim, porque para mim são trecos catastróficos e indefensáveis. Mas eu conheço muita gente que defende por razões diversas e, para mim, são razões insustentáveis e bestas. É isso aí. É complexo. O mundo vai ser tomado por idiotas, não porque eles são bons, mas porque eles são muitos. Fonte. E com isso, vem tomar um café Govone com a gente. É isso aí. Se você precisa divulgar seu negócio, Naju Mídia. E entre em contato com a VF Imóveis para montar o seu ambiente corporativo personalizado. E as cadeiras são sempre testadas aqui toda quinta e toda terça. Boa cadeira? Tá confortável? Boa, confortadíssimo. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu!